Ok, mais uvas e personalidades. Hoje temos aqui Lúcio Machado, um dos representantes do IBAC. Primeira vez que eu conheci o Lúcio, a primeira situação que me veio à vista foi Eric Clapton. Como vê, é um copycat do Eric Clapton, mas isso à parte. Lúcio Machado, representante do IBAC, vamos ver o que, de alguma forma, ele está a fazer, de alguma forma, para a sociedade, que estamos a falar, possivelmente, um enquadramento do diferenciado, tá, da pessoa diferenciada, para que haja uma maior compreensão e adequação a essa questão. Vamos falar do IBAC. Lúcio Machado, então. Quem é Lúcio Machado e o que é o IBAC? Então, Lúcio Machado é um cidadão do norte do estado, região de Londrina. Cresci lá e lá estudei, me formei em Direito. Então sou advogado desde 2003, atuei em Defensoria Pública, assessoria Procon, então gostando bastante do direito coletivo, direito difuso, e recebi o convite para vir para Curitiba dar aula na área de trânsito, formando então os profissionais dentro de autoescola. Ao longo então de 2007 até 2022, eu formei diversos profissionais pelo Brasil todo. Então a empresa que eu trabalhava, ela recebia estudantes de vários estados do Brasil e tive então a oportunidade de conhecer algumas culturas diferentes, algumas estruturas diferentes, e nesse caminho eu fui me especializando na área de trânsito. E trânsito é algo que vai cada vez mais te amarrando, você vai se apaixonando, e recebi o convite da IBAC Brasil para revisar os conteúdos, a princípio, que eles têm do curso de trânsito. Ao longo desse trabalho junto à IBAC, a princípio somente como um prestador de serviço, fui conhecendo mais, aprofundando mais, gostando ainda mais da IBAC, o trabalho que a IBAC desenvolve, e fui me aproximando com a parte jurídica, depois com a parte de credenciamento junto aos Detrans. Então toda a relação da empresa com os Detrans hoje fica à minha mão. E mais recentemente, então, a coordenação do comercial e de novos negócios. Então, a IBAC Brasil hoje é uma empresa já desde 2003 no mercado, atuando na formação continuada de professores, na questão de formação, inclusive de instrutores. Nós tivemos em 2015 um curso voltado para os instrutores, diretores de ensino e examinadores, que formou 75 mil profissionais. Então era uma atualização que a Senatran, então na época a Denatran, impôs, e os profissionais tinham um período bastante curto. Algo em torno de 4 meses para fazer essa conclusão. Então foi uma força-tarefa dentro da IBAC Brasil para oferecer todo esse conteúdo à distância para profissionais do Brasil todo. Eu sei que não é anacronismo nem é sarcasmo, mas estamos a falar de instrução, de instrutores e de formação de condução e de condutores numa área de vinho, tá? Não tem nada a ver com esse tipo de sarcasmo, porque lá está a velha frase, e sempre atual: se conduzir não beba. Mas... Isso, e até eu gostaria de fazer um adendo aqui. Eu sou uma pessoa de apreciar bebida alcoólica, e desde quando eu me habilitei, e também mais ainda quando eu comecei a pesquisar trânsito e trabalhar na área de trânsito, eu tenho o costume de não dirigir após beber. E agora hoje nós não temos mais como dar essa desculpa: eu preciso dirigir. Não, tem ônibus, tem táxi, tem veículo de aplicativo. Então a legislação, ela não proíbe beber, ela só diz que não deve dirigir após beber. Então ninguém está proibido de beber, mas assim, saiba beber. O Lúcio teve a circular em vários estados, como comentou, mas existem várias culturas onde de alguma forma é cultural isso não ser obedecido, lá está. Há sempre aquela questão de, não é a questão do macho, tá? Mas é aquela questão do ego, possivelmente. Tem sido difícil
Tens achado difícil de estado para estado ver essas diferenças? Sim, infelizmente nós temos cada estado com suas peculiaridades e algumas regras em alguns estados são menos assertivas e isso dificulta bastante. E é realmente um desafio, como por exemplo para a IBAC, fazer um curso que abranja todo o território nacional com tantas peculiaridades, com tantos detalhes, com tanta cultura diferente. E isso é bastante desafiador e até mesmo agradável de se trabalhar, essas culturas tão diferentes. Nessa formação, tu tens tido apoio local, ou seja, costumamos dizer assim, a prata da casa sabe como é que se mexe. Dentro desses estados onde é mais difícil incutir essa responsabilidade, tens tido apoio? É franco esse apoio ou existe uma certa renitência de apoio contra o cultural? Tens sentido essa resistência? Isso, tem os dois lados, né, da moeda. A IBAC Brasil ela tem uma rede, né, nós chamamos lá de parceiros, que são profissionais locais. Então, temos autoescolas, temos despachantes, profissionais liberais, laboratórios que fazem, então, essa revenda, por exemplo, de cursos ali, essa interligação e nos passa, olha, aqui acontece assim, aqui o pessoal é dessa forma e em alguns momentos também eu tenho que viajar para Detran e tem Detrans onde nós somos recebidos, tem Detrans que não são tão amistosos, isso aí é EAD, EAD não presta, EAD não ensina ninguém. E é uma falsa informação, porque nós temos sim, assim como no presencial, no EAD, os bons e os maus profissionais. Tu és um instrumento de uma peça em evolução, podes dizer que sejas assim? Sim, a educação, e aí recentemente eu estava até conversando com uma pessoa que o filho dele estuda nos Estados Unidos numa forma totalmente diferente. Eu não gosto muito de fazer essas comparações com outros países, mas é salutar a gente mencionar que a educação no Brasil, ela só teve um salto evolutivo aí, tecnológico, por conta de uma grave pandemia que nós tivemos. Por quê? E foram obrigados os profissionais a ir para o meio tecnológico. E tão logo pôde cancelar o meio tecnológico, voltou para o presencial. Por quê? Porque a cultura, a formação está tão arraigada na ideia de que tem que estar lá na frente parado com um monte de alunos à sua frente. Então é difícil estabelecer que o ambiente virtual pode ser, sim, complementar. Não necessariamente vai substituir o presencial. Nós não vemos como uma substituição, mas como uma junção de forças para aumentar o conhecimento. É óbvio que numa sociedade como a nossa, que está cada vez mais corrida a vida, poder fazer um treinamento, um aperfeiçoamento no momento em que está ali assistindo, jantando, no momento que está ali descansando após o trabalho à noite, é muito interessante. Nós temos, por exemplo, estado que proíbe que o cidadão faça o curso de trânsito ali depois de um determinado horário durante a noite, e de final de semana também ele não pode estudar. Então, qual o sentido de permitir um EAD se eu bloqueio os horários que ele pode estudar? E aí vem a pergunta, com que força o Detran tem essa ingerência? Por que ele pode escolher o horário de se estudar? Agora vou dar uma deixa que eu costumo dizer, e o português sou eu, não é? Perante estas situações, e o português sou eu, tá? Como é que tem sido, assim, o IBAC com o EAD tem o objetivo de ser aquela peça de transformação para preencher essa lacuna do conhecimento? Eu sei que tem um esforço, tem essa disparidade de Estado para Estado, mas o que é que o IBAC está a fazer agora de diferenciado para que esse curso, mesmo EAD, seja a lacuna a ser preenchida por ela? A formação pessoal, que é uma formação pessoal, sim. Lá está. É interessante que a IBAC começa, e é bem importante essa pergunta, porque a IBAC começa de uma ideia de conteúdos na modalidade EAD.
e de forma assim, sem presunção. Nós estamos com conteúdos para EAD, até que começa a surgir a necessidade de não somente o conteúdo, mas realmente desenvolver conteúdos, desenvolver tecnologias. Então, hoje a IBAC Brasil é uma empresa de desenvolvimento de tecnologia. Então, nós temos plataforma própria, essa plataforma criada inteiramente pela IBAC Brasil, uma plataforma extremamente robusta que permite hoje, para você ter uma ideia, colocar um programa de mestrado inteiro dentro de uma plataforma. São pouquíssimas plataformas que vão suportar isso. Permite, então, nós fazermos um projeto adequado à realidade que aquela empresa, que aquela escola, aquela instituição, ela precisa. Então, não mais nos preocupamos apenas de ter um conteúdo ali, um vídeo dentro do ambiente virtual, mas que essa aprendizagem seja efetiva. Essa é uma questão que permeia bastante a IBAC Brasil. A experiência da aprendizagem tem que ser efetiva. Essa certificação tem peso para a área profissional? Sim, a certificação, nós temos tanto a certificação para a área de trânsito como a educação profissional também, que aí nós temos as parceiras que conhecem o nosso trabalho, sabem do rigor que nós temos e fazem essa chancela também junto ao MEC. Ou seja, se beber, não conduza, mas vejam o IBAC. A questão do EAD, como é assim, o custo EAD é interessante, assim, eu falo por mim porque muitas vezes eu não tenho como deslocar para outros estados do Brasil para fazer muitas vezes cursos tipo Wine Sensory, que têm a chancela e a referência e a credenciação de Itália, por exemplo, assim, lá está até a questão de referência. Há uma questão de referência e chancela de confirmação de praticidade desse curso, da atividade desse conhecimento. Tu há pouco mencionaste que nos Estados Unidos tem uma referência de feedback perante o IBAC. Isso. Qual é o objetivo, como é que vocês veem o IBAC a ser assumido como EAD fora de fronteiras? Isso acontece? Então, na verdade, nós temos feito alguns estudos, algumas conversas e é um desafio porque nós temos que fazer toda a tradução desse material e tudo. Eu falei por causa, desculpa interromper, eu falei exatamente porque há muita comunidade brasileira que anda constantemente em trânsito. Sim, e de vez em quando, inclusive, nós recebemos contatos de pessoas que estão na Itália, no Japão. Olha, eu preciso regularizar Portugal, eu preciso regularizar minha habilitação, como que eu faço? Infelizmente, o Detran não está evoluindo da mesma forma que o conteúdo. Eu falei de Portugal, eu estou sempre a interromper o Lúcio porque é aquele gancho que eu quero apanhar exatamente para valorizar o IBAC. Em Portugal, eu vim para cá e tive uma atualização da habilitação. Sim. Porque existe um acordo luso-brasileiro. Isso, nós temos um tratado de reciprocidade com Portugal, isso desde a sua colonização. Diferente de outros países, que aí a Convenção de Viena e tratados depois permitiram essa possibilidade. Por exemplo, como mencionado, para Portugal nós temos o tratado de reciprocidade. O que vale de português que vem para o Brasil é o mesmo que vale de brasileiro que vai para Portugal. Mas vou para a Itália e pretendo dirigir. Pode, dentro daquele período de visto de turista, né, até 3 meses, se não me engano. 180 dias. Isso. Ele permite, então, que o cidadão possa conduzir o veículo com a habilitação brasileira. O mesmo é que se o italiano chegar no Brasil, poderá conduzir o seu veículo também. A única dificuldade são os países onde a mão de direção é contrária, como o Japão, como os Países Baixos, né? Exatamente. Então, nesse caso, já tem uma certa dificuldade nisso. A questão do IBAC ser visto em Portugal, como formação, qual é a vossa perspectiva nesse sentido? Nós temos inclusive um curso que hoje ele também vai para fora das fronteiras, que é o curso do transtorno do espectro autista, né? Essa questão tão salutar hoje, que é realmente essas pessoas que foram diagnosticadas erroneamente, na verdade nem diagnosticada, né? É só uma pessoa diferente, ele só é antissocial e que sofreu anos ali por
falta de um verdadeiro diagnóstico. Então esse é um curso que realmente não tem fronteiras, porque lá em Portugal tem pessoas com TEA, na África, na Itália, na França, nos Estados Unidos tem pessoas que hoje sofrem com esse transtorno, ou melhor, já vem sofrendo com esse transtorno e que só agora está sendo vista. E a IBAC Brasil, inclusive, preocupada com essa questão, voltada para a ideia social também, da responsabilidade social, trouxe essa ideia de humanização do tema. Não é um curso de teorização, de buscar, olha, tem que ter diagnóstico disso, diagnóstico do especialista, do psiquiatra, do terapeuta, não. A ideia da IBAC Brasil é um olhar sobre esse cidadão de uma forma humanizada, buscar a empatia com esse cidadão. E esse é um curso que realmente não vai ter fronteira nenhuma. Isto é o rótulo Lúcio. Agora vamos abrir a garrafa. Então, Lúcio, assim, como eu disse, é Eric Clapton, o primeiro impacto que eu tive a nível de fisionomia, muito semelhante. Agora vamos falar com o Lúcio, tá? Lúcio. Toda essa formação, toda essa experiência profissional, todo o andarilho, digamos assim, de partilha de ideias, partilha de formação, é um currículo. Na atualidade, se a tua vida fosse um livro, que título teria? Nossa! Eu abri agora a garrafa, então. Exatamente. Que nome teria? Essa é uma pergunta interessante. Eu diria que uma vida que foi vivida e experienciada com erros e acertos. Uma vida, uma direção? Sim. Subentendendo-se a questão. Exatamente, uma direção. Até nós lá na IBAC fazemos alguns treinamentos e um dos treinamentos me foi perguntado, você se arrepende de algo que você fez no passado? Se você pudesse trocar ou consertar algo do passado, trocaria? Não. Por quê? Porque até mesmo os erros cometidos no passado moldaram o Lúcio que é hoje. Então o Lúcio que tem fortaleza, fraqueza, é um Lúcio que foi moldado, esculpido com erros e acertos. Se nós dispensarmos os erros, quem somos nós? Vimos o palato, agora vamos ao aroma. Primeira pessoa que entra em contato com o Lúcio, o que é que ele lê nos teus olhos? Uma pessoa um pouco brava, Alguns têm um certo medo. Mas estamos a falar de exigente com ele mesmo perante o serviço que apresenta ou exigente perante algo? A postura por conta do que hoje eu represento dentro da IBAC e acaba me tomando uma certa postura. A responsabilidade? A responsabilidade. Lúcio Machado, correto? Então é assim, eu identifico como Lúcio Machado como um Malbec, tá? Há aquela questão de postura evidente, tá? É assim, não é aquela a questão dele ter vindo de escuro, tá? Mas é assim, estamos a falar de um tanino muito evidente que é a Malbec. A Malbec foi, quiçá, consta que foi um húngaro que identificou essa casta como Malbec, tá? E depois daí para a frente a sua evolução na Europa fez o que tinha a fazer na questão da identificação da casta. Veio para o Novo Mundo através das mãos dos imigrantes, estamos a falar de finais do século, ou inícios de finais do século XIX, tá? E propôs-se a ser cultivada aqui, onde é, digamos, a uva-chave da Argentina, no caso. A uva identificativa da Argentina, exatamente porque atendeu, mostrou todo o seu potencial, com o seu tanino, pela altitude, pelo tanino, pelas águas e pela cultura, que também ajudou muito, tanto o Malbec com o bife de chorizo e um tango a ajudar na sua harmonização. Então, é desta forma que eu identifico o Lúcio Machado com um ilustre Malbec. Lúcio, uma última frase que tu tenhas como referência, ou um livro de cabeceira que tu queiras passar para quem está a ver. Então, eu vou até utilizar aqui uma frase que ela é também bastante conhecida, que alguns já vão se identificar, que nem todas as pessoas, ou melhor, as pessoas jamais poderão ser eternas, mas os seus feitos poderão sim ser eternizados. Então essa é uma questão que eu sempre penso. Ou seja, como diria o antigo
a antiga publicidade da Kodak seja algo para mais tarde recordar. Com certeza. Lúcio Machado, um dos representantes da IBAC, vamos passar aqui os contactos dele, juntamente com o do Instituto. Vejam o estrago que o IBAC está a fazer, no bom sentido, tá? A nível da orientação. E, para finalizar, como eu costumo dizer, e bem enquadrado aqui neste ambiente, se dirigirem, não bebam, tá? Com certeza. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Ok, então hoje vamos falar de uma varietal e de um rótulo que falei então no último episódio do Bate-Papo com Vinho ali na Central TV. Vamos falar então do rótulo Rapa Nui, tá? Rapa Nui com o rótulo dos Moai, tá? Moai, aquelas estátuas das cabeças da Ilha da Páscoa, nada mais são que estátuas que estão localizadas a 4.000 km da costa do Chile. Então é assim, foi só uma referência do rótulo para demonstrar essa varietal da Cabernet Sauvignon. Então é assim, falámos dessa varietal da Cabernet Sauvignon lá no programa da Central TV, o Bate-Papo com Vinho, onde demonstramos que este rótulo, sendo uma varietal, tem essa designação de varietal. Porquê? Duas razões. É uma varietal da Cabernet Sauvignon, muitas vezes usa-se essa questão por um lado para dizer que é a Cabernet Sauvignon, só que é uma casta secundária, tá, da Cabernet Sauvignon, não com o mesmo poder de tanino nem as qualidades, mas podemos dizer que é uma segunda varietal da Cabernet Sauvignon, mas é na sua genealogia. Depois é a questão também da denominação de varietal ou monovarietal. Havia essa questão, e existe essa questão agora de uma atualização de rótulos, tá? Uma atualização de designação de rótulos, onde vocês podem encontrar a designação de varietal, monovarietal ou bivarietal. Nada mais é a questão da atualização de referência de blend, tá? É assim, pode ser uma monocasta, tá? Monocasta, casta única do vinho, seria então a Cabernet Sauvignon, ou um blend, que seria a duplicação de castas na composição desse vinho. Estamos a falar então desse vinho de varietal Cabernet Sauvignon chileno, tá?
Rapa Nui, o rótulo que estamos a apresentar, é um rótulo com 13 graus e no aroma vamos encontrar exatamente pela questão da varietal ser uma prima de lá está, da direta da Cabernet Sauvignon. Uma característica que vocês vão encontrar no aroma é o contacto logo direto de avelã. Vem logo aquele toque de avelã no aroma, muito interessante. No palato vocês vão ver que vai dar um toque de adocicado, ou seja, a questão da pimenta que nós geralmente encontramos no Cabernet Sauvignon não vai ser tão distinta, e sim vai apanhar no fundo de boca essa acidez, minerabilidade, particularidade da Cabernet Sauvignon, mas vão sentir no palato, no primeiro contacto, um toque mais aveludado e adocicado, exatamente por essa varietal, a prima de uma Cabernet Sauvignon, que não deixa de ser da mesma família. Então é assim, 13 graus, onde nós comentámos que vai fazer um casamento perfeito, / harmonização, com pratos de massas e carnes vermelhas, mas, como eu costumo dizer, não abusando dos molhos, mas vai ser um equilíbrio, um casamento perfeito. Então, estas e outras histórias lá no YouTube, inscrevam-se, vejam lá e acompanhem posteriormente o link do episódio onde nós falamos desta Rapa Nui, tá? Este rótulo Rapa Nui, onde aparece a gravura dos Moai, as cabeças da Ilha da Páscoa, onde falamos então dessa varietal da Cabernet Sauvignon. Então, estas e outras histórias lá no meu YouTube, inscrevam-se, é gratuito, e assim sendo até um próximo episódio. Tchau, tchau. Ok, então hoje vamos falar de um vinho italiano. Estamos a falar do Lastrato, tá? Lastrato, estamos a falar de um vinho de mesa, tá? Italiano, da região de Verona, Itália. Com o rótulo Lastrato tem a referência de Vino Rosso de Tavola, traduzindo a letra, vinho tinto de mesa, onde se apresenta com uma personalidade muito interessante. Com uma estrutura semelhante ao Bordalês francês, tivemos a provar num programa aqui em direto, que será exibido nos próximos dias, onde degustámos e vimos exatamente a tonalidade que ele tinha. Estrutura semelhante a um Bordalês, estamos a falar de um vinho com uma cor rubi muito intensa, quase a aproximar o veludo, mas assim um pouco mais translúcido. Estamos a falar de 12 graus e desse blend de Cabernet Sauvignon com Merlot. Foi uma oportunidade muito interessante de ver exatamente a estrutura da minerabilidade desse blend das terras italianas. Estamos a falar do nordeste da Itália, a região de Verona, onde podemos ver que será uma harmonização perfeita com o dito, ou dita harmonização clássica, com pratos italianos. Vocês então têm nas prateleiras aqui do Brasil o Lastrato, tá? Vino Rosso di Tavola, como eu comentei, da região de Verona, onde vocês podem fazer com os vossos pratos de massa, com pizza, a lasanha, o esparguete, a bolonhesa, com almôndegas, ou seja, vocês têm uns pratos muito culturais e locais daqui, que são feitos com o toque brasileiro, mas podem fazer essa harmonização clássica como é sugerida. Então, como costumo dizer, a questão da harmonização clássica, que são vinhos de uma determinada região, com pratos dessa região, e vocês fazem uma harmonização clássica. Mas depois, se quiserem reinventar, terão essa harmonização contemporânea. Reinventem-se e vejam, através das estruturas, o que é que pode fazer um vinho de um país diferenciado para o país do prato que vocês estão localizados. Então, foi mais uma sugestão aqui do Uvas e Personalidades. Não percam então, como vocês dizem, um próximo episódio. Tchau, tchau!